Olá, seja muito bem-vindo de volta a Ichibancast. Eu sou o professor mestre Mário Tsutsui, seja muito bem-vindo novamente. E nesse capítulo, neste episódio, nós vamos falar sobre emagrecimento, mitos e verdades. E junto comigo, para conseguir discorrer a respeito do assunto, eu trouxe nada mais, nada menos do que a estudante de nutrição, Jéssica Tsutsui. Por favor, aquela câmera é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Tsutsui, sou pedagoga, estudante de nutrição e hoje nós vamos ter um podcast invertido. Eu vou entrevistar o Mário. Pois bem, foi ela que me fez essa proposta aqui e quem aceitou o convite hoje, na verdade, fui eu. Hoje está diferente. Bom, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir suprir as expectativas aí, tanto do pessoal da educação física como do pessoal da nutrição também. Vamos falar sobre emagrecimento, mitos e verdades, então? Bora lá. Estou pronto a hora que você quiser. A primeira pergunta, Mário. É verdade que tem pessoas que têm tendência a engordar? Pois é, deixa eu te falar uma coisa para vocês aí em casa. Infelizmente, você pode dar essa desculpa, porque de fato, hoje a ciência aponta para a gente que realmente existem alguns genes atrelados, de fato, à obesidade, ao ganho de peso e etc e tal. Então, realmente, algumas pessoas podem dar uma certa desculpa, entre aspas, que tem uma tendência maior, de fato, de engordar. Como a gente, por exemplo, pode observar na literatura científica, acho que um dos casos, né, mais assim, evidentes, certamente seria, por exemplo, na secreção do hormônio leptina. Para quem não sabe, está em casa não sabe, a leptina é um hormônio da saciedade. A leptina, especialmente, é aquele hormônio que faz com que a gente, por exemplo, tenha a sensação de que a gente não precisa mais comer, que a gente já está satisfeito, não precisa mais ingerir nada, entendeu? Então, o que acontece? Algumas pessoas têm uma maior quantidade ou uma menor quantidade de leptina no organismo. Isso depende de vários fatores, inclusive de fatores genéticos, né? Então, esse certamente é um dos fatores que pode influenciar a própria saciedade da pessoa. Então, existem algumas pessoas, sim, tá, que elas comem, por exemplo, a mesma quantidade do que uma outra pessoa, são do mesmo tamanho, por exemplo, tem biotipos muito parecidos, comem a mesma quantidade da mesma comida, uma vai se sentir absolutamente saciada e a outra não vai se sentir saciada. Tá? Então, certamente esse é um dos principais fatores, mas não é só esse. Daqui a pouco eu vou discorrer sobre outros, mas eu quero puxar um pouco agora, inclusive, Jéssica, para a área da nutrição. Porque o que acontece? Olha que interessante. Quando a gente começa a comer, quando a gente começa a se alimentar, a gente, já na mastigação, Sim, ali, já começa a estimular o nosso organismo a secretar leptina, que é o hormônio da saciedade. As pessoas que simplesmente mastigam 2, 3 vezes e engolem, ou seja, aquelas que comem rapidamente, como por exemplo a Jéssica, como dar risada ali, talvez seja o caso dela, né? muito então assim, rápido. Quem come muito rápido, por exemplo, tá, tem um prejuízo no que diz respeito à secreção de leptina, não porque não vai secretar, mas porque o hormônio, ele na verdade, ele vai sendo secretado aos poucos no organismo. Então, se você come rápido demais, por exemplo, ele demora demais para fazer efeito no seu corpo. Então você tem que me ajudar mais, Mário. Eu tento, já tentei. Você tem que me ajudar. Então, o que acontece? Olha só, se por um acaso, né, por exemplo, for o seu caso, né, da saciedade, por exemplo, né, ser um problema para você, uma das dicas no que diz respeito à ingestão de alimento diz respeito a essa parte da nutrição, que é a mastigação. Então, a mastigação mais lenta, mais devagar, especialmente, tá, aumenta o tempo com que a leptina vai sendo secretada e vai fazendo efeito no organismo. Tá? Então é muito importante que a pessoa ela mastigue diversas vezes antes de engolir. Uma das técnicas, por exemplo, muito utilizadas, tá, é aquela técnica de soltar os talheres. Repousar o talher. Repousar o talher, exatamente. Então, assim, para quem é, de repente, muito ansioso na hora de comer, por exemplo, essa pode ser uma boa estratégia. Você coloca algumas garfadas, por exemplo, na boca, descansa o talher, mastiga 10, 15 vezes, você deve saber quantas vezes deve mastigar, mas bastante, por exemplo, Sim. E para depois engolir. Isso não só facilita a digestão do alimento, propriamente dito, como ajuda também, tá, no que diz respeito ao tempo de ação do hormônio leptina. Tá? Então, essa é uma das dicas.
Poxa, então eu preciso melhorar nesse aspecto aí. Porque não é gula, pessoal, é porque eu gosto de comer rápido. Para mim que a comida tem que ser Não. A Amandinha tá do outro lado ali, estudante de psicologia aqui do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, Fígado e Mestre, e ela sabe que a ansiedade emocional na hora de comer pode ser um ponto também. Mas deixa eu só terminar, inclusive, este assunto, né? Quando você diz respeito a algumas pessoas terem, por exemplo, tendência ou não a engordar, não é só isso, não para por aí não, tá? É isso que eu ia te perguntar, se são somente os fatores genéticos. Então, vamos lá. Eu ainda estou nos fatores genéticos. Eu ainda estou, tá bom? Eu gostaria de falar da enzima conversora de angiotensina, que nós chamamos de ECA, né? Então, a enzima ECA também, a variação dela no gene, da expressão gênica, etc. e tal, pode contribuir também para uma pessoa ter tendência a ganhar peso ou não. Isso parece claro hoje na literatura científica, né? Existe 3 possibilidades, né, desse gene ele aparecer na pessoa, né? Então, ou a pessoa tem a deleção do gene, ou a pessoa tem a inserção, ou a pessoa tem um D e um I, né? Então, ela tem a deleção de um lado e a inserção de outro. Estou sendo mais técnico aqui, mas sendo mais prático, digamos assim. Quando a pessoa ela tem, né, especialmente uma variação DD, ou seja, deleção dos dois lados, tanto de pai como de mãe, por exemplo, essa pessoa, tá, ela tem maior tendência a ganhar peso e desenvolver hipertensão arterial. Olha que interessante. Então, assim, existem alguns estudos longitudinais, estudos de coorte, por exemplo, que apontam que as pessoas que têm essa variação DD, elas têm maior probabilidade de desenvolver ganho de peso ao longo do tempo e têm maior probabilidade também de desenvolver a hipertensão arterial. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas têm uma tendência de fato genética para ganhar peso, tem maior dificuldade de emagrecer. Só que isso não pode ser levado absolutamente como uma desculpa, né? Exatamente. Então, pessoas que, na verdade, têm uma tendência genética, que de fato existe, para ganho de peso, obesidade, dentre outras coisas, devem ter cuidados redobrados para com a saúde, especialmente para o ganho de peso, tá bom? Muito bem. Então, a próxima pergunta, né, era se somente os fatores genéticos e hormonais são responsáveis pelo peso. Certamente não. Certamente não. Então, assim, hoje nós vivemos, talvez, no século mais ansioso de todos os tempos. Provavelmente. Muito provavelmente, né? Então, hoje a gente sabe que a ansiedade, a depressão tomam conta, é uma pandemia mundial, e a gente sabe que muita gente, de fato, desconta isso na alimentação, na comida. Principalmente tá? no doce, né? Aí que tá. Parece, eu não sou especialista exatamente nesse assunto, tá? Mas, assim, parece que as mulheres, principalmente, elas têm uma tendência maior de descontar essa ansiedade e depressão em doces. Já os homens, parece que na ingestão de álcool. Ambos, na verdade, provocam picos de dopamina, picos de prazer, etc. e tal. Então, a pessoa está estressada, ela está nervosa, etc. e tal, e ela procura um prazer imediato. Então, o doce, por exemplo, ou até mesmo o álcool, pode ser uma fuga. Infelizmente, é o que acontece. Mas a minha dica aqui, Jéssica, desde já, é a seguinte, na verdade. Quando você, na verdade, opta, né, por esse tipo de dopamina, é uma dopamina mais fácil e que está muito perto de você, né? E que, obviamente, pode causar vício também. É um vício que, de fato, de alguma forma, pode, na hora ali, né, dar uma baixada na ansiedade, na depressão, etc. e tal, só que a longo prazo não parece ter bons efeitos. Sim. Então, assim, na verdade, se por um acaso você puder optar por um vício, que esse vício seja o exercício físico, tá? Então, o exercício físico, ele libera dopamina, ele libera serotonina, dentre outros hormônios do prazer, por exemplo, que também são viciantes para o nosso corpo. E que, a propósito, hoje a gente sabe que faz parte do tratamento de ansiedade e de depressão das pessoas. Hoje a gente sabe, por exemplo, que não existem pessoas que de fato façam tratamento para ansiedade e depressão e que estejam sedentárias, porque o exercício físico faz parte do tratamento, tanto no que diz respeito à autoestima, porque a pessoa se sente mais bonita, se sente mais forte, se sente com um condicionamento físico melhor, por exemplo, como também os aspectos hormonais que eu acabei de falar, por exemplo,
eles são, de fato, muito importantes no que diz respeito ao tratamento dessa ansiedade. Então, retornando à pergunta que você me fez anteriormente, Sim. somente genético, não. Na verdade, eu diria, inclusive, que os fatores que diz respeito à obesidade, né, ao ganho de peso e ao próprio processo de emagrecimento, eles são multifatoriais e muito mais envolvidos pelo ambiente do que, na verdade, pela genética. Muito mais influenciados pelo ambiente, tá? Se eu for discorrer mais sobre isso, não sei se você quer falar. Vai embora. Posso continuar? Pode continuar, então, vai embora. Bom. Já que eu posso continuar falando, eu como epidemiologista de formação, eu fiz mestrado em epidemiologia, por exemplo, para mim falar de ambiente e saúde é algo muito complexo, grande, etc e tal, né? Então, assim, hoje eu vejo também um ambiente muito desfavorável para o emagrecimento, muito desfavorável. Sabe por quê? Você olha, por exemplo, né, você que é estudante de nutrição, tá? Olha, por exemplo, no supermercado. Olha, as coisas, os alimentos mais baratos, mais acessíveis, geralmente são os piores no que diz respeito à nutrição de modo geral. Então, por exemplo, você olha, por exemplo, assim, quanto custa, sei lá, uma bolacha, não vou falar marca, não, uma bolacha recheada, por exemplo. Custa um e pouquinho. Aí você vai ver, por exemplo, um alimento mais saudável, às vezes, por exemplo, fruta. Custa mais caro do que o pacote de bolacha, né? Então, assim, e olha que a bolacha, por exemplo, né, além de ter muito mais açúcar, por exemplo, ter muito mais calorias, a gente costuma chamar isso de caloria vazia. Em vista que muitas vezes é só caloria, você não tem vitaminas, sais minerais, não tem nada dessas coisas. Entendeu? Então, assim, você pega, por exemplo, vai no supermercado, ou então numa lanchonete qualquer. Quanto custa geralmente um copo de suco de laranja? Isso que eu ia falar, que o copo de suco R$ 8, é muito mais caro R$9. do que o refrigerante. Aí você pega, por exemplo, uma lata de 350 ml de refrigerante. É metade do preço do copo. R$4. Entendeu? R$4, às vezes é menos da metade do preço. Então, o que acontece, né? Nós temos um ambiente assim, desfavorável ao emagrecimento, né? Então, assim, especialmente as pessoas que têm menos condições, elas têm uma dificuldade maior no que diz respeito ao acesso às coisas que, de fato, podem contribuir para uma melhor nutrição, uma melhor saúde e proporcionar, inclusive, um emagrecimento favorável. Eu tenho um amigo meu, né, o Gessé, e o Thiago, eles usam um termo que nós vivemos num ambiente obesogênico, eles falam, né? Então, assim, tudo parece ser favorável a isso, né? Exatamente. E principalmente no que diz respeito à alimentação. Mas eu não paro por aí, tá? Por exemplo, se eu trouxer para minha área, especialmente aqui, que é a educação física, você pega, por exemplo, o trabalhador braçal lá da Idade Média. Ou não precisa nem ir tão longe, tá? Pega a Revolução Industrial, 1800 e cacetada. O trabalhador braçal era aquele que fazia atividade física, exercício físico e etc e tal. O peão, digamos assim, né? O peão, ele era um trabalhador braçal. Você pega o peão de hoje, por exemplo, ele não faz mais essas coisas. O peão de hoje, por exemplo, tá? É aquele que está no telemarketing. Exatamente. Tá? Ofenda-se ou não, se você trabalha com telemarketing ou trabalha com Uber, por exemplo, mas o peão hoje em dia, ele tem um trabalho sedentário, ele não faz mais exercício, né? Então, assim, o ambiente, ele é absolutamente favorável a um processo não saudável, um processo sedentário, um ambiente que não favorece o emagrecimento. É igual, professor Mário, uma coisa que... Pode me chamar de professor. Ah. Ou então de marido, se quiser. As pessoas que vão para academia de carro. Mora um quarteirão da academia, aí pega o carro, né? Entra no carro, dirige até a academia, chega lá, faz esteira. Pois é. O que acontece com essas pessoas? Verdade, a pessoa vai de carro para academia para fazer esteira, é verdade. Você mora um quarteirão, 2 quarteirões da academia, não tem necessidade. vai de carro para academia. Tem necessidade. Sim. Então, hoje em dia, como eu disse anteriormente, volto a repetir, né? Muitas coisas favorecem esse estilo de vida sedentário e muitas coisas favorecem também ao acesso, né, que as pessoas têm aos alimentos que são menos nutritivos de modo geral, né? Voltando até o assunto da nutrição, dá uma olhada, por exemplo, o sanduíche natural nem sempre nem sempre ele é nutritivo, nem sempre Exatamente. É bom, porque às vezes tem embutido no meio e a gente sabe que embutido não é legal. É como o peito de peru que muitas pessoas acreditam
acredita acreditam que que é e não que é. ele é saudável. É igual a mortadela. É a mesma coisa do presunto, né? Isso, mesma Embutido. coisa. Mas assim, às vezes você de fato encontra aí um sanduíche, por exemplo, que tem pão Proteína. integral, e aí tem um queijo branco, Frango. um frango, e tem frutas. Geralmente, Uma esse, verdura. por exemplo, sanduíche, ele é muito mais caro, por exemplo, do que um hambúrguer, cara. Exatamente. Ele é muito mais caro. Então, assim, mesmo que a pessoa ela queira muito, então ainda assim fazer esse tipo de escolha é muito difícil. Sim. Entendeu? É muito difícil, de fato. Outra coisa, nós sabemos, você deve saber melhor que eu, inclusive, que a proteína, ela, dentre os macronutrientes, é certamente o macronutriente que causa maior saciedade. Sim, E as pessoas, exatamente. na verdade, elas têm menos acesso. Sim, porque é muito proteína. caro, né? Proteína é caro. Proteína é caro. Seja ela de origem animal, vegetal, etc e tal, mas não é realmente um alimento barato. Então, não é só os fatores genéticos, pessoal. De fato, o ambiente, ele molda. Agora, se você, por um acaso, puder, nem sempre a gente pode, tá bom? Exatamente. Ande com pessoas com objetivo em comum. Entendeu? Isso é muito importante. Então, porque o que acontece? Assim, cara, não tem como, por exemplo, você andar com grupos com objetivos completamente distintos do seu. Então, vamos supor que, por exemplo, você quer emagrecer, mas só anda com a galera que sai para encher a cara, para ir para comer no McDonald's, para sabe, comer pastel de feira, etc e tal. Cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a carne é fraca, vamos dizer Exatamente. assim. Então, assim, a hora que, por exemplo, você tá com a galera, você tem que ser muito forte, né? Tem que ter uma mente muito forte. Para você tá com a galera, o cara do lado pedir um pastel que você adora e você vai ali na cenourinha, cara, aí é difícil. É muito difícil, porque é tentador. De fato é tentador. Muito. Muito difícil. Não Pode sei chamar, se chama professor. Manda. Professor, ainda, né, falando desse assunto de alimento, né? Hoje eu sou estudante de nutrição, eu sei, né? Mas há muito tempo a gente tem uma frase que feliz é o leigo, né? A gente fala que vai até tatuar essa frase. Isso. Que, na verdade, assim, eu já escutei, né, uma galera falar assim, não, pode comer o pão integral aí, que o pão integral não engorda, come à vontade aí. Essa é certamente uma das maiores falácias que existe da nutrição. Né? Então, assim, infelizmente, muita gente acredita, por exemplo, que o fato do pão ser integral, ele não engorda. Ou pior, tem gente que acredita que comendo o pão integral, ela emagrece. Então, assim, não existe isso, né? Então, assim, ou o pão integral, ou a bolacha integral, por exemplo. O arroz, O arroz integral também, bem lembrado, inclusive, tem, na verdade, a mesma quantidade de calorias. Tá? A única diferença, na verdade, corrige-me se eu estiver errado, você que é da nutrição, é porque, na verdade, os alimentos integrais, né, como, por exemplo, o pão, o arroz ou a bolacha integral, na maior parte das vezes ele tem mais fibras, né? Exatamente. E essas fibras trazem maior saciedade. Exatamente. E isso, de fato, é muito legal. Sim. Isso ajuda muito. Bastante. Agora, pensar que existe um alimento que vai, de fato, emagrecer, aí... Poxa, aí seria um sonho, hein? Aí feliz é o leigo, viu? Nossa, feliz é o leigo. Porque vou te falar, não vai emagrecer. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Sabe que quando a gente toma água gelada, tá? Eu nunca vi esses estudos, né? Na verdade, apontando se isso é significativo ou não, mas o corpo ele gasta uma certa energia para esquentar a água dentro do organismo para ser digerida depois, entendeu? Sim. Mas assim, eu acho que não é significante, mas eu sei que existe isso. Pode perguntar. E agora indo para o lado mais da educação física, correr ou andar? Qual o melhor para emagrecimento? Vamos lá, vou começar com essa história que vem lá de trás, na verdade, porque assim, tem uma galera de fato que diz que o andar ele é melhor para a gente conseguir emagrecer. Por que eles falam isso? Especialmente porque na década de 90, alguns fisiologistas apontaram que quanto menor é a intensidade do exercício, mais sistema oxidativo, mais gordura a gente usa como substrato energético. E isso é verdade, de fato, isso é verdade. Porém, tá, tem uma coisa. Hoje a gente sabe, na verdade, que mais importante do que a zona que você está treinando no que diz respeito ao substrato energético, mais importante é, de fato, a quantidade de calorias que você gasta. Então, a abordagem matemática hoje para o emagrecimento, ela é mais aceita do que essa outra abordagem que nós chamamos de abordagem metabólica. E nós sabemos que o MET, né,
coeficiente metabólico da corrida, ela é maior se comparado ao da caminhada. Então, correr cansa mais, correr gasta mais calorias. Então, correr gasta mais calorias, mesmo que seja para a mesma distância. Então, vamos supor que eu caminhei 5 quilômetros, ou eu corri 5 quilômetros. A quantidade de calorias foram as mesmas? Não. Correndo, a gente gasta mais calorias para a mesma metragem, tá bom? Então, se você puder correr, eu recomendo que você corra. Agora, tem uma coisa, tá? Muitas pessoas que querem emagrecer, começar no processo de emagrecimento, não podem começar correndo, tá bom? Então é importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a pessoa ela tá com sobrepeso de fato significativo e as articulações elas não aguentam o impacto da corrida. Quando a gente corre, a gente multiplica o peso corporal em 2, 3 vezes, né? Algumas pessoas até mais do que isso. Então, por exemplo, eu tenho mais ou menos 100 quilos, né? Então, mais ou menos, então para pensar. Quando eu estou correndo, por exemplo, é como se eu tivesse um impacto no meu corpo de mais ou menos 200 quilos, tá? Uau. Então, assim, algumas pessoas que estão muito acima do peso, eu não recomendo que comecem correndo, tá? Comecem caminhando para depois correr. Para isso, eu não vou conseguir discorrer assim de forma mais específica. Eu vou pedir especialmente para que a pessoa procure orientações do profissional de educação física da confiança de vocês. Isso é importante. E ainda continuando nesse assunto, professor, cardio ou musculação para emagrecimento? Qual é melhor dos Boa pergunta. Vamos colocar polêmica nesse negócio aqui. Sempre me pergunta isso aí. O que é melhor, né? Cardio ou musculação? Olha só. O cardio, ele é super importante porque ele estimula especialmente o sistema oxidativo, certo. Tá? Para quem não sabe, na verdade, do que eu tô falando, tipo, quando você tá na caminhada, por exemplo, ou na corrida, na atividade cardiorrespiratória, de modo geral, você estimula especialmente o sistema oxidativo. Esse sistema oxidativo usa mais gordura como substrato energético. Então, você acaba treinando esse tipo de sistema, você desenvolve enzimas, especialmente, que degradam gordura e etc e tal. Então, é de vital importância que você tenha a atividade cardiorrespiratória, tá? Certo. Em contrapartida, tá? Quando você faz musculação, ela é super importante porque ela mantém a massa magra, que geralmente a pessoa quando emagrece, ela perde tanto massa gorda como massa magra. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então assim, se você puder fazer os dois, faça os dois, tá bom? Certo. E, inclusive, agora sim, qual que emagrece mais? Sinceramente, em termos de caloria, por exemplo, e emagrecimento, os dois são muito similares. É muito parecido. Agora, se eu tivesse que escolher uma das duas modalidades, eu escolheria a musculação. Ah, mas é porque você gosta. Não só porque eu gosto. Sabe por quê? Porque a musculação protege as articulações, porque a musculação, ela mantém massa magra, ela mantém bastante autoestima da pessoa também, porque a pessoa não perde massa magra, sim, e etc e tal. E isso é bastante importante, né? Então, se você puder fazer os dois, conciliar dia sim, dia não, por exemplo, musculação ou o cardiorrespiratório, eu acho ótimo. Caso contrário, se não der para escolher um dos dois, eu prefiro, especialmente, a musculação. Mas o melhor dos mundos, obviamente, é fazer os dois, tá bom? Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui, parece que certo, a audiência aqui, nós estamos ao vivo, a audiência tá fazendo pergunta aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui, vamos lá. As perguntas. Seguinte, tem diferença correr na esteira inclinada? Tá? Essa é a primeira pergunta aqui. Tem diferença sim. Então, quando você inclina a esteira de fato, a gente tem um esforço maior, né? Então, a força da gravidade, né, acaba mudando aí o vetor de força na hora de você fazer exercício. Então, você vai fazer de fato aí mais força na hora de você fazer o exercício de caminhada ou corrida na esteira com inclinação. Mas tem um porém, tá? Muitas pessoas, por exemplo, que estão acima do peso, etc e tal, ou até nem precisa estar acima do peso, algumas pessoas têm dor nas costas.
Se a pessoa sente dor na coluna lombar, por exemplo, eu não recomendo inclinar a esteira. Porque o que acontece? Quando o seu centro de massa está mais ou menos no umbigo, né? E você fica mais ou menos ereto com a cabeça e o quadril e o umbigo mais ou menos na mesma direção. Quando você inclina a esteira assim, ó, você é obrigado a inclinar o seu corpo para frente. Então você aumenta um braço de alavanca de resistência para a coluna, e muitas pessoas que vão fazer caminhada na esteira ou corrida na esteira, por exemplo, acabam sentindo dor nas costas. Entendeu? Sim. Então eu não recomendo se a pessoa tiver dor nas costas, por exemplo, mas é uma opção. Certamente não é uma opção. E aproveitando essa pergunta, correr na esteira ou na rua, no parque? Tem diferença também, boa pergunta. Então o que acontece? Olha só, na verdade, né, é interessante isso, mas se eu contar para você que na verdade na esteira a gente não corre, você vai acreditar em mim? Se você for parar pra pensar... Como assim? A gente não corre na esteira. Para pra pensar, quem corre na esteira é a esteira. Você não corre, você fica pulando na esteira. Você fica acompanhando. Hello, liga o tico e teco. Para pra pensar, olha só. Quando você tá na esteira, tá? A esteira fica passando correndo embaixo de você e você fica pulando. Então você não corre, você pula. Então é em vão? Não, também não é bem assim. Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é mais fácil correr na esteira do que correr na rua. Entendeu? Eu gosto mais de correr na rua. Eu também gosto. Eu me sinto um hamster. Exatamente, eu me sinto um hamster gigante quando eu tô correndo na esteira. Fato, eu também. Mas o lance onde eu quero chegar, na verdade, é o seguinte: quando você corre na esteira, na verdade, você fica pulando. Você não corre propriamente dito, né? Então, para conseguir, inclusive, equiparar, né, ao mesmo gasto calórico da rua, a recomendação é inclinar a esteira em meio ou 1 grau, tá bom? Aí a gente tem um gasto calórico aí similar. Essa é a recomendação, tá? Agora, respondendo uma outra pergunta aqui do pessoal, é o seguinte, ó, o pessoal que tá em casa aqui, perguntando assim, ó, tem diferença em segurar na esteira ou deixar os braços livres? Tem diferença. Então, quando você segura na esteira, por exemplo, usa somente os membros inferiores, você gasta menos caloria, certamente. Quando você balança os braços, quando você mexe os braços, você gasta mais. Eu não sei dizer, na verdade, se esse gasto é tão significante assim, tá bom? Mas eu recomendo que não segure. Mesmo porque, mesmo que, por exemplo, você não gaste tantas calorias a mais, por exemplo, com os braços soltos, ainda assim você está treinando o próprio ato de caminhar, o próprio gesto motor de caminhar. Sim. Então, o equilíbrio também é treinado, né? Então, no meu ponto de vista, tudo isso é muito válido e muito importante. Certo. Tá, próxima pergunta, professor. Quanto mais calorias se gasta, mais de fato emagrece? Bom, vamos lá. Então, essa pergunta provavelmente, né, você está me fazendo porque ela é atrelada àquela outra pergunta que você me fez, né? No que diz respeito à abordagem matemática. De fato, você gastar calorias é importante. É muito importante. Agora, olha que interessante. É verdade, quanto mais calorias você gasta, mais você emagrece. Só que até a 16ª semana só. Poxa, isso é verdade. Infelizmente. Ó, 16 semanas, deixa eu ver, cada mês tem 4, 8, 12, são 4 meses. Mais ou menos 4 meses depois, independentemente se você aumentar ou não o gasto calórico no exercício físico, por exemplo, o emagrecimento ele não aumenta mais. Tá vendo, Marcele? É isso que tá acontecendo com você. Olha, a minha amiga tá reclamando que viu, não Marcele? não tá mais conseguindo perder peso, tá desesperada. Então, quanto mais você emagrece, né, mais difícil é. E nós temos já explicações plausíveis. A gente certamente pode se calcar e pode apontar um caminho. Porque o que acontece? Quando você emagrece, o corpo, de modo geral, perde peso, né? Ele interpreta muitas vezes isso como uma agressão. Sim. E aí o que acontece? Para conseguir, na verdade, fazer com que você sobreviva, porque o nosso gene ele é muito pré-histórico ainda. É isso que eu ia falar. Explica aquela, igual você já me explicou. Eu acho bem legal aquela explicação. O nosso gene é pré-histórico, pessoal. Então, na antiguidade, na pré-história especialmente, perder peso não era bom. Então, na verdade, inclusive, no que diz respeito até à alimentação, a gordura, por exemplo, tá? Ela tem muito mais calorias. 1 grama de gordura tem o dobro de calorias de carboidrato ou de proteína. Além disso,
Alimentos que são mais doces, geralmente, têm muito mais calorias também. E na pré-história, especialmente, ingerir calorias, muitas calorias, era muito bom pra gente conseguir armazenar gordura, porque a gente comia hoje, caçava hoje, comia hoje, e a gente não sabia quando ia comer de novo. Sobrevivência. E sobrevivência. Então, assim, a gente associa sempre a... Pô, cara, eu acho um crime, inclusive, tirar a gordura da picanha. Tem gente que faz isso. Eu sei que é super bonito, etc e tal, mas, cara, pra mim, picanha sem gordura contra filé sem gordura não vale a pena. É melhor não comer. Na minha opinião, boi morreu em vão, entendeu? Morreu em vão, coitado. É a mesma coisa a pessoa que assa demais a carne. Pra mim, boi morreu em vão. Total. Mas enfim, voltando ao nosso assunto aqui. Cara, como o nosso gene ele é pré-histórico, especialmente, né? E economizar energia é importante para a sobrevivência. Quando você começa a emagrecer, quando você tem uma queda no peso significativa, o organismo automaticamente reduz a nossa TMB, taxa de metabolismo basal. O que é taxa de metabolismo basal? É aquilo que você precisa o suficiente para se manter vivo, tá? Certo. Parado em repouso. Então vamos supor que, tá? Uma pessoa X gaste 2.000 calorias para se manter vivo durante o dia, por exemplo. Tá? Quando ela começa a emagrecer, a TMB baixa para 1.900, 1.800, 1.700, entendeu? Então fica bem mais difícil conseguir emagrecer. Existem estudos, por exemplo, dizendo que a termogênese dos alimentos também é reduzida. O que é a termogênese dos alimentos, tá? É a energia que você gasta, por exemplo, para conseguir fazer a digestão. Então, até a digestão, por exemplo, gasta menos calorias quando você emagrece de forma significativa. E não para por aí, tá? Existem, por exemplo, também alguns dados que apontam que quando você emagrece, por exemplo, a quantidade de leptina reduz exatamente para induzir que você coma mais. Entendeu? Para você conseguir reduzir, voltar, na verdade, ao peso que você estava ou que induzir você a comer para sobreviver de modo geral. Em tese, o seu próprio corpo te sabota. Sabota, exato, isso. E é isso que nós chamamos de efeito sanfona. Sim. Entendeu? Então, a pessoa geralmente ela tem emagrecimento, né? E na sequência ela tem aí um aumento da fome por causa da leptina, né? Que ela é reduzida de forma significativa, e a taxa metabólica basal também reduz de forma significativa. Então, assim, se você está em processo de emagrecimento, saiba que, tá? Quanto mais você emagrecer de fato, mais será difícil. Continuar emagrecendo. Então vai ser cada vez mais complicado, mas não desista. Exatamente. Se mantenha ativo, tá bom? Outra coisa que eu costumo, a outra dica que eu costumo dar aqui para as pessoas, tá? Diz respeito não somente nas escolhas dos alimentos, mas diz respeito também nas escolhas das atividades da vida diária. Aí estou falando de atividade física. Sim. Então, o que eu quero dizer? Fazer academia é importante? É claro que é importante, mas se você puder gastar algumas calorias a mais subindo de escada ao invés de subir de elevador, melhor. Se você puder gastar algumas calorias a mais andando a pé do que, de fato, tá? Andando de carro, melhor. Então, sempre que você andando, né? Sempre que você tiver a oportunidade de gastar caloria, não hesite, tá bom? Por fim, uma outra coisa muito importante: insira atividade física na sua hora de lazer. Exatamente. Tá bom? Então, o que acontece? Para muitas pessoas, de modo geral, a atividade física, o exercício físico é um castigo, né? Eu já tive um aluno, por exemplo, né, quando eu dava aula de personal, que ele dizia que os aparelhos de musculação eram, se você olhar assim, ele é parecido com aqueles aparelhos da Idade Média de tortura, né? Meu Deus! Nossa, ele foi muito profundo. Foi muito profundo, viajou, ele falou bastante. Nem Salvador Dali faria isso, eu acho. Meu Deus! Mas enfim, ele viajou dessa forma, ele olhou e falou, nossa, esses aparelhos desespero aqueles aparelhos de tortura da Idade Média, né? Aquele crucifixo parece que negócio que vai arrancar os braços dos caras. Enfim, e ele não gostava, para ele realmente era um castigo, entendeu? Só que assim, se você conseguir inserir no seu horário de lazer, é muito melhor. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acordo de domingo e vou fazer academia de domingo. As pessoas me perguntam, mas hoje não é dia de descanso? É que para mim, na verdade, a academia é um descanso, entendeu? Exatamente. Então, assim, ir para academia, correr, andar de bicicleta, andar de skate, surfar, por exemplo, são atividades que estão no meu lazer e estão no final de semana, né? Então, se você puder se manter ativo nas horas de lazer, melhor. Nas férias também, né? Você Certamente. sempre treina nas férias. Com certeza. Outra pergunta. Não, posso continuar aqui uma outra coisa? Fica à vontade. Eu quero voltar no lance do que a gente estava conversando sobre ambiente.
Sim. Existem dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, por exemplo, né, que mostra o quão sedentária ou inativa são as pessoas, né? Sim. E existem alguns dados que mostram, por exemplo, que eu acho bem interessante até, que assim, as pessoas que são mais estudadas, de modo geral, elas têm mais horas na atividade em lazer do que as pessoas menos estudadas. Então, assim, a impressão que eu tenho, especialmente, é que as pessoas que são mais estudadas, não porque elas sabem que tem que fazer exercício, mas elas têm acesso ao exercício físico como lazer. Porque, assim, geralmente o pobre, ou geralmente a pessoa não estudada, a única atividade física que a pessoa tem para fazer muitas vezes é a caminhada. Entendeu? E assim, Sim. apesar de ser uma atividade física um tanto quanto prazerosa, ainda é muito limitada no que tange a diversão, no que tange a possibilidade de coisas para fazer. Então, assim, o rico, na verdade, ele tem outras opções. Então, ele tem a bicicleta, ele tem a academia da musculação, ele tem o surf, ele tem mais opções, entendeu? Então, assim, a gente volta, na verdade, a falar a respeito de estilo de vida e condição de vida, aí entrando novamente em epidemiologia, né, falando sobre ambiente de modo geral e como isso tende a moldar a gente, as pessoas que têm mais acesso, de modo geral, né, têm certamente aí mais chances de se manter ativas, se alimentar bem, se manter mais saudável, e né? ter uma alimentação melhor, né? Você pega, por exemplo, a Idade Média. Qual que é a imagem, o biotipo que a gente tem, por exemplo, do rei na Idade Média? Forte, grande. Forte não, fala a verdade. Gordo. Gordo, né? A figura do rei geralmente é gordo. Aquele Sim. cara. Então, porque, na verdade, como é que funcionava naquela época? Todo mundo, na verdade, era obrigado a trabalhar. Ter trabalho braçal. O rei, não. Sim. Além disso, o rei tinha acesso à comida, A todo né? tipo de comida que ele Agora, quisesse, né? a plebe, não. Certo? O plebeu não tinha acesso a isso. Agora, hoje mudou, cara. Hoje mudou. Porque, na verdade, o pobre, né, as classes econômicas menos favoráveis são aquelas que têm acesso a bolacha recheada, macarrão instantâneo e outras besteiras que a gente sabe que não faz bem, tem muitas calorias, Sim. etc e tal. E além disso, tem pouco acesso ao lazer. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas que têm pouco acesso, inclusive, a atividade física no lazer, são aquelas que no máximo têm de final de semana uma quadra poliesportiva no bairro quando tem. Quando tem. Porque tem muitos bairros, por exemplo, que não tem ginásio poliesportivo, não tem ciclovia, praça, não tem bosque, não tem parque para correr, entendeu? Então, assim, você pega os melhores parques da cidade, inclusive, né? Ficam geralmente nas regiões nobres, né? Exatamente. Então, assim, você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera fica ali do lado dos Jardins, no próprio Ibirapuera, que é um bom bairro. Você pega aqui em Guarulhos, por exemplo, o Bosque Maia, fica também na região central. Você pega o Lago dos Patos, fica na Vila Rosália, aqui em Guarulhos, onde as pessoas conseguem correr, ter acesso, né? Agora, você vai para os bairros mais distantes, né? As pessoas, na verdade, não conseguem nem caminhar na calçada. Não Elas tem têm obstáculos, na verdade, na calçada. E é muito difícil isso, é bem triste, inclusive. Pois é, fica a dica aí, né? Mário, posso para a próxima pergunta? A principal função da musculação no emagrecimento é aumentar o metabolismo basal? Tá certo isso? Podemos dizer? Não é. Então vamos lá. Interessante essa pergunta que você me fez agora, porque é o seguinte: muitos daqueles que defendem a musculação como bem importante para o processo de emagrecimento apontam que a principal função da musculação é aumentar a quantidade de massa muscular, porque aumentando a quantidade de massa muscular você fica maior, e aí você gasta mais calorias em repouso, tá? É verdade isso? É verdade. Só que é insignificante. A quantidade de calorias que se perde é insignificante. Você pega, por exemplo, né? Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, de forma estratificada e equalizada por tecido. Então, você pega, por exemplo, 1 quilo de cérebro, quantas calorias gasta? 1 quilo, por exemplo, de sistema digestório, quantas calorias gasta? 1 quilo de coração, quanto gasta? 1 quilo de rim, 1 quilo de músculo. Cara, músculo é uma das coisas que menos gasta no nosso corpo, entendeu? Pra você ter uma ideia, tá? Existem dados que apontam que 1 quilo de músculo em repouso gasta 13 calorias. Meu Deus. Sabe o que são 13 calorias? É uma bala. Uma bala que tem 13 calorias. Entendeu? Então, o que acontece? Você
malha pra caramba, para ganhar 1 quilo de músculo, para perder 13 calorias dia. Ou seja, cara, é muito pouco em repouso. Triste. É muito triste. Então, assim, na verdade, como eu disse anteriormente, volto a repetir, a musculação tem o seu papel. É muito Sim. importante, mas o principal papel não é aumentar a taxa metabólica basal e não é fazer a pessoa emagrecer por esse processo. E sim, manter massa magra, tá? Manter massa magra para a pessoa continuar emagrecendo com a quantidade de massa magra que ela tinha anteriormente, ou até conseguir hipertrofiar um pouquinho. E músculo ninguém quer perder. Eu acredito que não, né? Ninguém, certamente não. Agora, outra coisa, professor, que eu escuto muitas pessoas falando, né? É que o HIIT emagrece mais. Aí o HIIT emagrece mais. Isso é verdade? Era verdade, não é mais. Como assim era verdade? Porque, na verdade, educação física, ou saúde de modo geral, é uma ciência de verdades temporárias, Jéssica. Sim. Tá? Por que eu digo que é uma ciência de verdades temporárias? É verdade até hoje. Até alguém descobrir algo diferente, né? Então, se até, por exemplo, na matemática acontece isso, né? Em vista que Albert Einstein corrigiu Isaac Newton, isso pode acontecer, inclusive na biologia, que foi o que aconteceu nos últimos estudos que aconteceram com o HIIT. Tá? Bom, primeiramente, vamos conceituar o que é o HIIT aqui, tá? O HIIT é o High Intensity Interval Training. Se a gente for traduzir para o português, seria algo como treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Então é aquele treinamento onde você dá um pico muito forte de estímulo, depois tem um intervalo, aí estímulo de novo e assim sucessivamente. Certamente o protocolo mais famoso desse é o protocolo do Tabata, o japonês, Izumi Tabata, se não me engano é o primeiro nome dele, que mostrou, inclusive, aí de fato que é possível ganhar um bom condicionamento cardiorrespiratório. A partir disso, inclusive, muitas pesquisas começaram a ser realizadas, inclusive com a proposta de investigar o emagrecimento. Tá? Agora deixa eu te contar uma coisa aqui, vamos lá. Quando você faz exercício, uma coisa que você vai gostar de ouvir, você não gasta calorias, na verdade, só na hora que você está fazendo exercício. Certo. Você gasta calorias depois que você termina o exercício também. Porque o que acontece? Durante o exercício, existe uma depletação ali de energia, tá? E depois que termina o exercício, o corpo precisa repor aquela energia que foi gasta, entendeu? Então, o que acontece? Essa energia que acontece, né, essa reposição, na verdade, que acontece depois do exercício, é chamada de EPOC. Eu não vou saber exatamente dizer em inglês o que quer dizer essa sigla, mas seria algo como, né, o consumo de oxigênio pós o exercício, se a gente traduzir para o português. Então, assim, estudos apontam que a atividade cardiorrespiratória, ela continua aumentada, continua alta, mesmo depois que você terminou o exercício físico. E a hipótese, a princípio, era que, especialmente depois do exercício do HIIT, o EPOC era significativamente maior se comparado a um exercício de musculação ou se comparado a um exercício cardiorrespiratório contínuo. Porém, olha que interessante, esses primeiros estudos, na verdade, eles só verificaram de forma aguda ali os primeiros 5 minutos depois do término do HIIT. Então, o que acontece? De fato, os primeiros 5 minutos, por exemplo, assim, eu estou sendo simplista agora, mas é mais ou menos isso, de fato, mostrou que os primeiros minutos depois do HIIT têm, de forma significativa, um aumento maior no consumo de oxigênio para conseguir repor essas calorias que foram gastas durante o exercício. Entretanto, posteriormente, alguns estudos acabaram acompanhando, na verdade, os indivíduos por 24 horas, e não só mais por 5 ou 10 minutos. Eles acabaram mostrando o quê? Que, na verdade, esse consumo maior de oxigênio, ele é só nos primeiros 20, 30 minutos. Depois, tá? Ele, na verdade, o EPOC, né? O consumo de oxigênio depois do exercício é igual, praticamente igual a qualquer outro exercício. Então, assim, na verdade, não é isso, na verdade, que faz emagrecer mais, entendeu? Então, assim, o HIIT, ele não emagrece mais em vista a um EPOC maior, que esse até então era o principal argumento para se usar o HIIT, que virou febre e etc e tal, tá bom? Então, assim, não emagrece mais, primeiro, e segundo, tá? O consumo de oxigênio depois do exercício, o gasto de caloria depois do exercício não é maior se comparado a outras atividades. Porém, eu tenho uma boa notícia, tá? O HIIT emagrece tanto quanto os outros exercícios. Olha aí, uma boa notícia. Porque eu não sei quem... Nossa, HIIT acaba a pessoa.
Acaba, é muito intenso. Só que o que acontece? Qual que é a vantagem? Poxa, você vai, por exemplo, vai fazer uma corrida de 50 minutos, ou uma musculação, sei lá, de 50 minutos, por exemplo, você tem protocolo de HIIT que tem 4 minutos, 10 minutos. Então, assim, em 4 minutos ou 10 minutos, você consegue ter o mesmo efeito de condicionamento físico e de emagrecimento do que se você treinasse por 50 minutos. Então, assim, já que nosso papo, inclusive aqui, parte no processo de emagrecimento, dentre outras variáveis similares a essa, Sim. cara, o HIIT, principalmente na nossa sociedade aqui, que quase não tem tempo de treinar e etc e tal, ele é muito válido. Outra coisa, inclusive, né, colocando aqui em pauta, o HIIT, né, desculpa, o HIIT não, a falta de tempo é o principal argumento para as pessoas não treinarem, não fazer exercício, entendeu? Então, assim, o HIIT você consegue fazer... E não fazerem dieta isso, também, ter uma boa alimentação. Também. Então, assim, o HIIT, na verdade, é legal porque, poxa, com 4 minutos você consegue fazer algo significativo, algo importante, né? Então, você meio que não tem desculpas. Minutos. Não tem desculpa para não fazer. E tem uma outra coisa. Quando a gente trabalha com HIIT com peso corporal, meu amigo Alexandre, ele deve estar me ouvindo aí, ele chama de HIIT Bodywork, né? Que você vai fazer, por exemplo, em casa com polichinelo, polissapato, dentre outras coisas, por exemplo. Essa modalidade você consegue fazer com a sala, na sua sala. Então, assim, certamente é algo que vem para agregar. Né? Não emagrece mais, mas é uma excelente alternativa. Uma excelente estratégia, tanto para o condicionamento físico, tanto para o condicionamento físico, como também para o emagrecimento. E também para quem tem pouco tempo. Sim, e tem uma outra coisa que eu quero falar contigo agora sobre nutrição. Manda. Fala sério. Quando você começa a fazer exercício, tem vontade de fazer dieta, não tem? Sim, automático. Automático. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo, inclusive, assim, me alimentar direitinho sem estar indo para academia. Tipo, se eu não tô indo para academia, eu não tenho foco para ter uma boa alimentação, sabe? Dá vontade de comer besteiras, coisas que não são nutritivas. Mas quando tá na academia ali seguindo direitinho, automaticamente muda a alimentação. Muitas vezes você pensa assim, caramba, foi duro pra caramba. Tem que fazer valer calorias, a pena. etc e tal. Eu não vou botar tudo a perder agora, não. Exatamente. Cheguei até aqui, isso, não vou jogar. E assim, Jéssica, é uma luta desigual, né? Porque assim, você para pra pensar, por exemplo, né? Uma sessão de musculação, sei lá, chutando para mais, assim, com homens, etc e tal, você vai gastar cerca de 400 calorias. Uma hora de treino de corrida, por exemplo, um homem gasta isso, 400 calorias, 500 no máximo. Você pega, por exemplo, um sanduíche fast food, por exemplo, pega um número 1, não vou falar o nome, mas pega aí, por exemplo, um número 1 de um fast food. Cara, você se aproxima de 1000 calorias. Exatamente. Se você for tomar a casquinha depois, você passa de 1000 calorias, entendeu? Então, assim, é muito difícil botar para fora essas 400, 500 calorias e para colocar para dentro é muito fácil e prazeroso. É uma luta muito desigual. É uma luta desigual. Olha, eu acho que por isso que eu acho muito sofrido. Tem que achar uma solução aí melhor para a gente poder perder mais, você não acha? Bom, tomara que, na verdade, a gente tenha outros caminhos, a ciência aponte outros caminhos aí, né? A propósito, tem um caminho, inclusive, que eu vou falar agora, que tá muito na moda, que é o Ozempic. Mas ele tem várias consequências, né? Tem sim. Vamos primeiro conceitualizar o que é o Ozempic? Você quer começar ou eu começo? Você pode começar. O Ozempic é um medicamento que tem sido usado nos últimos tempos aí, que na verdade foi criado para pessoas que estão com diabetes e sobrepeso ou pré-diabetes e sobrepeso. Mas, olha só, a galera tá usando para o emagrecimento, porque de fato, um dos principais motivos, né? Principais, digamos assim, na verdade, motivos não. Efeitos, né? A ação do medicamento é de fato aí um inibidor de apetite, né? Então, a pessoa ela tem menos apetite para comer e assim, já existem de fato estudos apontando que a pessoa que consome aí usa de fato o Ozempic, ela tem uma perda de peso significativa. Exatamente. Né? Então, é uma alternativa. O problema é o preço, né? O preço e também os efeitos, né? Assim, ainda não se sabe a longo prazo, mas os efeitos colaterais dele é náusea, constipação. Mas constipação a mulherada já tem, pô. A mulherada já não vai no banheiro. Aí aumenta, aí piora a situação. Enjoos, náuseas, muitas coisas, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas reclamando. Acho que queda do cabelo também, a unha fica fraca, acho que aparece espinhas no rosto, toda essa parte, né? Então, assim, também é aquela balança, né? Você tem que pesar.
Então, assim, seria, no meu ponto de vista, né? Medicamento sempre uma última alternativa, né? No meu ponto de Exatamente. vista. Porque é um Seria medicamento, né? É uma Uma droga. droga É que você uma tá droga, ingerindo ali. certamente, né? A É. pessoa ficar dependente é ruim, obviamente. Se puder não depender, obviamente é melhor, com E certeza. depois também que para de usar o medicamento, você acaba voltando, né? Por isso que a mudança de hábito ela é super importante. Então, Não adianta usar o de medicamento. repente, se a pessoa conseguir usar, na verdade, né, no período de emagrecimento e parar depois, melhor. Exatamente. Certamente é melhor. E depois seguir uma alimentação saudável, atividade física, né, com orientação. Aí sim, mas usar só o medicamento aí não adianta em nada, né? Acredito eu. Eu não recomendo. É. Eu não recomendo. Bom, agora vamos voltar para polêmicas. Aeróbio em jejum emagrece mais? Isso Pois é polêmico, né? É um tanto quanto polêmico que tem muita gente que não abre mão, tá? Mas vamos ao que a ciência de fato tem a nos dizer. Bom, primeira coisa, essa moda começou certamente na década de 90, né, com o lançamento de um livro, do qual eu não vou me lembrar o nome, mas posso colocar no corte aqui em algum lugar, né, um livro fitness que vendeu muito, né, no passado, etc e tal, onde a recomendação era fazer o aeróbio em jejum. Essa premissa, ela parte do princípio de que, em teoria, tá, quando você acorda, por exemplo, você já consumiu durante a noite seus estoques de glicogênio, de glicose, carboidrato, de modo geral, então você já vai começar gastando somente gordura para fazer exercício, tá bom? Entretanto, tá, isso não é tão verdade assim. Porque, assim, na verdade, o que os estudos apontam, mostram pra gente, que apesar que, de fato, a gente tem um aumento no consumo de gordura, tá, quando a gente faz o aeróbio em jejum, ele, na verdade, não é tão significante assim. Quando você para medir, por exemplo, existem alguns estudos que tipo, mostram cerca de 10, 15%, estou chutando mais ou menos, tá? Mais ou menos, né? 10, 15% a mais de oxidação de gordura. O que em percentual é bastante. Só que quando você coloca isso, né, transforma isso de forma quantitativa, esses tipo 10, 15% equivalem a uma colher de azeite de oliva. Entendeu? Então o que acontece? Olha, eu não sei para você, mas para mim treinar em jejum é sofrido. Eu não gosto de treinar em jejum. Eu prefiro me alimentar e na sequência fazer exercício. Então assim, eu treinar, por exemplo, em jejum, com o objetivo de emagrecer, por exemplo, e depois chegar na hora do almoço, errar a salada e colocar um pouquinho mais de azeite, por exemplo, acabou meu aeróbio de jejum. Não valeu então eu acho que não vale a pena, tá? Então assim, no que diz respeito a esses estudos que mostram de forma quantitativa se gasta mais gordura ou não, é muito pouca diferença, tá? Agora, quando a gente vai ver alguns estudos clínicos, por exemplo, tem um estudo que eu acho muito legal, que eles pegaram, por exemplo, dois grupos, né? Certo. Então, um grupo ia fazer aeróbio em jejum, outro grupo não ia fazer aeróbio em jejum. O grupo que ia fazer aeróbio em jejum, tá? Eles treinavam em jejum, certo. Fazia lá o cardio em jejum, e depois que terminava o cardio, eles tomavam café da manhã. O outro grupo não. O outro grupo tomava café da manhã e depois fazia o treino cardiorrespiratório. Ao longo de 3 meses, se eu não me engano, não houve diferença de emagrecimento, na verdade, entre um grupo e outro. Aí as pessoas falam assim, mas eu só emagreço fazendo aeróbio em jejum. Só que às vezes as pessoas não param para pensar o seguinte, que ela só emagreceu porque ela tirou uma refeição do dia, que no caso é o café da manhã. Porque se ela tivesse feito o aeróbio em jejum e tomado o café da manhã posteriormente, de nada tinha adiantado, entendeu? Então, na verdade, nesse caso, por exemplo, o aeróbio em jejum, ele acaba sendo um efeito de confusão nos estudos, ou até mesmo na clínica, né, na pessoa, de modo geral, que testa esse tipo de estratégia, em vista que a pessoa, ela sente que emagreceu, só que, na verdade, ela só emagreceu, na verdade, porque ela tirou uma refeição do dia. Agora, não foi o aeróbio jejum. Se ela tivesse tirado ou o almoço, ou o jantar, ou o café da tarde, muito provavelmente ela teria emagrecido da mesma forma. Entendeu? Então, assim, de fato, o que funciona mesmo é a redução de calorias, tá? Ingestão de calorias, redução da ingestão de calorias e o aumento do gasto calórico para atividade física e exercício físico. Exatamente. Tá, e até mesmo para uma pessoa que está começando, Mário,
fazer atividade em jejum não é legal, né? Porque a pessoa tende a passar mal, acontecer alguma coisa, né? Isso pode acontecer. Na verdade é o seguinte, nem todo mundo passa mal, entendeu? Algumas pessoas passam mal, tem queda de pressão, tem queda de glicose e etc e tal. Mas algumas pessoas se sentem bem, tá? Agora, eu não posso fazer terrorismo também e dizer que se a pessoa fizer aeróbio em jejum, ela vai morrer, ela vai sentir alguma coisa, ela vai ter problema de saúde, porque algumas pessoas se sentem bem. Se você se sente bem assim, continue, tá bom? Agora, para mim, não é confortável, tá bom? Ok. Bom, Mário, foram essas minhas perguntas, tá? Muito obrigada, ajudou bastante, como sempre. E agora, para finalizar, vou te fazer uma pergunta que vai sair um pouco do assunto, tá? Mas é algo que venho refletindo ultimamente. Mário, eu vou te perguntar, qual o sentido da vida para você? Boa. Olha, acadêmico que sou, né? Eu não vou dizer para você aqui, depois de tudo isso que eu falei, por exemplo, sobre biologia, DNA, dentre outras Sim, coisas, que o objetivo da vida é ser feliz, tá? Porque na minha concepção, de modo geral, o ser humano, nós seres humanos, nós nunca estaremos de fato saciados com aquilo que a gente tem. A gente vai estar sempre, na exatamente. verdade, buscando alguma coisa. Então, o dia que você não dá peça, você quer uma bicicleta, o dia que você quer uma bicicleta, você quer uma moto, o dia que você dá uma moto, você quer um carro, o dia que tem um carro, você quer um helicóptero e assim por diante, e nunca tem fim, tá? Então, assim, nos últimos tempos, especialmente, eu tenho pensado que o sentido da vida, na verdade, não é ser feliz. O sentido da vida, principalmente para um acadêmico como eu, é sobreviver, tá? Nós só estamos aqui, inclusive, hoje, seres humanos, porque os nossos antepassados, eles sobreviveram a diversas dificuldades e conseguiram, assim, perpetuar a nossa espécie, pelo menos até o momento. Então, o meu objetivo, de fato, o sentido da vida, meu, de fato, é conseguir sobreviver, perpetuar a nossa espécie e, quem sabe, contribuir, inclusive, passando o nosso gene para frente. Tá bom? O Muito sentido bem. da vida, de modo geral, pessoal, para a biologia é a sobrevivência. Muito bem. Obrigada, Mário. Foi excelente estar aqui. Apesar de eu estar invadindo o seu lugar, muito obrigado, né, por esse dia. Obrigado. Adorei. Bom, espero que você tenha gostado, hein? Eu espero que Gostei tenha conseguido bastante. contribuir de alguma forma para a formação de vocês que estão em casa. Com Fecha certeza. comigo agora. Itibancast fica por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.